Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso assunto é mundo digital. Vamos falar sobre o trabalho de uma empresa focada em conteúdo audiovisual multiplataforma. Estamos recebendo o sócio-diretor da Quentus e Circo, Fernando Pullman. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado por estar presente. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos conversar sobre comunicação, sobre esse mundo todo aí, com uma empresa pioneira. Participa conosco aqui, mais uma vez, Ana Cássia Henrich, nossa colega de Band News e de Grupo Bandeirantes também. Obrigado pela presença, Ana. Eu que agradeço e muito bom estar aqui com o Pullman, que realmente é uma empresa que está fazendo a diferença. É verdade. O mundo da comunicação está passando por revoluções a todo mês, né? 2019 está sendo marcado aí pela entrada do streaming na área de esporte, já era uma realidade mundial. O Fernando vem da área de eventos, mas é uma empresa que é justamente pioneira em transmissões por streaming. Como é que começou a empresa e esse processo todo, Fernando? A Quentus nasceu em 2011. Tá? Quando a Quentus foi criada, a ideia era produzir conteúdo para marcas, conteúdo audiovisual para marcas, para TV, web e mobile. Na época ainda existia essa diferença entre mobile e web, na época não existiam os smartphones ainda. A partir de 2012, a gente começou uma ligação muito forte com o YouTube. Né? A Quentus é um dos primeiros parceiros do YouTube aí na América Latina. Então, desde lá, a gente começou a entender de que forma a gente precisava entender a plataforma e os nossos clientes e as marcas para que isso gerasse resultado. Uma das possibilidades que a gente entendeu lá é que eram as transmissões ao vivo, né? Era o streaming. Então, desde 2013, praticamente, a gente vem já atuando com o streaming dentro da estratégia de divulgação dos produtos que a gente produz. Vocês fizeram a primeira transmissão de futebol no streaming aqui no país? A primeira transmissão ao vivo de futebol, de time profissional do Brasil, foi feito pela Quentus. Na época a gente atendia o Grêmio, na Grêmio TV. Foi um jogo Grêmio e Flamengo de São Valentim, uma preparação no Grêmio. Jogo treino, né? Um jogo treino, né? Mas foi o primeiro time profissional. E o que evoluiu de lá para cá? Porque a gente fala, o Osiris mesmo aqui antes de começarmos, ele estava dando um exemplo que muitas vezes uma transmissão dessas, dependendo, enfim, de como essa empresa que está fazendo a transmissão se posiciona, deixa eu não sei, a gente chama de telespectador, é telespectador, sim, né? O espectador. O espectador até meio, ou digamos, conectado. Conectado. Ele fica até meio ansioso, porque, algumas vezes irritado. Irritado, exatamente. O que evoluiu dessa primeira transmissão para os dias de hoje? Eu acho que é realmente a capacidade da banda da internet. Né? Quando a gente começou lá atrás, em 2012, 2013, tu não tinha uma internet uma internet com capacidade para transmissão em tantos locais, né? Os provedores da internet, eles foram ampliando esse sinal, eles foram chegando mais longe. E a tecnologia mudou. Exatamente. Melhorou. Então, hoje, vamos dizer, quando a gente começou, tu subia uma transmissão tu precisava de muito mais banda da internet para subir uma transmissão do que tu precisa hoje. E era muito mais difícil de tu conseguir essa banda. Dentro de Porto Alegre mesmo, em alguns lugares, não existia quem te entregasse a internet que tu precisava para subir. Né? Hoje é mais fácil de tu achar isso. Hoje, praticamente em tudo que é lugar, tu tem essa capacidade técnica, essa banda da internet. Hoje a gente vê campeonato italiano, Liga Inglesa, aqui a Comebol também, fazendo a TV de streaming. Isso é um caminho sem volta, utilizar o YouTube como essa grande plataforma de transmissão de grandes eventos? Sim, eu acho que é um caminho sem volta. Né? Eu acho que tu utilizar o YouTube como um todo é um caminho sem volta, independente do que seja. Né? A gente está falando num novo comportamento, de uma nova forma de tu assistir, né, e de tu fazer comunicação. Eu sempre falo que a gente vive hoje uma grande revolução, talvez tão grande quanto o surgimento da TV. A gente não se dá conta disso porque a gente está inserido dentro dessa revolução. Daqui a 20 anos, 30 anos, a gente vai olhar para trás e vai ver o quanto as coisas mudaram. Né? Hoje as pessoas já não têm mais o comprometimento de estar tal hora na frente da televisão para assistir tal programa. Ela assiste no celular. Exatamente. Pois é, isso que eu queria até, por exemplo, que também os nossos telespectadores
telespectadores, o que o espectador ou o conectado, o que ele ganha? Por que hoje o streaming está, digamos, sendo tão aplaudido e tendo esse caminho, digamos, essa mão aí que tu falasse que não tem mais volta, por exemplo? A questão do streaming, eu acho que o principal ganho do espectador é tu conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo. E ele interage, né? Porque Isso. a imagem está na tela e ao mesmo tempo embaixo tem os likes, tem a frase que você botou e aquilo vai correndo. É como se fosse uma transmissão num grande Face, né? Exatamente. Né? E tu consegue, tu foge da grade, né? Porque o que acontece? A TV ela tem uma grade. Né? Se a TV Bandeirantes está passando Grêmio versus Colo-Colo, ela não tem como passar outra coisa naquele mesmo tempo. Né? Quando tu tem o streaming, tu tem vários jogos passando ali e tu pode ir trocando ali ou até, de repente, fazer um multitela na tua televisão e assistir 3, 4 jogos. Tem gente que gosta, eu não assisto desse formato, mas tem pessoas que gostam. E essa interação que o Osiris falou, eu acho que é fundamental. Acho que hoje ninguém mais quer ser passivo, né? Não quer mais ficar só assistindo o jogo, ela quer dizer o que ela está pensando sobre aquele jogador. Tu quer participar o tempo todo e isso não é só sobre futebol, isso é sobre a comunicação como um todo. E o que uma marca, por exemplo, ganha? Porque nós temos aí, vocês ficaram os dois até falando um pouco mais sobre futebol, só que vocês fazem... Exatamente, porque mas tem enfim, vários exemplos, vários eventos que vocês conseguem participar. O que as marcas ganham com isso, por exemplo? Com o streaming ou com o conteúdo? Com o streaming. Olha, na verdade a marca com o streaming ela ganha a mesma coisa que ela ganha na televisão. Eu não vejo muita diferença nesse sentido, tá? Ela é patrocinador. Perfeito. Tá? Ponto. O que eu acho que a marca ganha efetivamente nesse novo momento da comunicação é a capacidade que ela tem de dialogar diretamente com o seu público. Tá? A marca aprendeu com a questão da web, ela aprendeu que ela não precisa, que ela pode ser fonte, que ela não precisa mais ter um interlocutor entre ela e o público. Né? Ela ainda continua precisando da janela, disso ela não vai fugir. Né? Ela continua precisando ter uma TV para conseguir chegar lá, ela precisa continuar uma plataforma de YouTube para conseguir chegar lá. Mas ela aprendeu que ela pode gerar o seu próprio conteúdo e que ela pode, dessa maneira, chegar e impactar o seu público de forma direta. Dá um exemplo para nós disso, de uma marca fazendo esse tipo de atividade. A gente tem um cliente que se chama Sanremo, tá? É uma marca de plástico, né? De potes plásticos, acho que a maioria das pessoas tem em casa. A Sanremo, ela tem um canal do YouTube onde a gente produz esse conteúdo e a gente fala sobre o dia a dia do público, a gente fala sobre assuntos que interessam ao dia a dia do público-alvo dessa marca. Daquele consumidor. Exatamente. Então, a gente já fez webséries falando sobre dicas de alimentação, sobre dicas fitness, sobre organização, né, sobre faça você mesmo. E isso criou uma relação entre o público da marca e ela que é sensacional. É muito comum a gente ver dentro dos comentários ali, eles dizendo, eu amo essa marca, eu amo o teu produto, eu amo os teus vídeos. Né? Então, tu começa a criar, tu muda a perspectiva que o público consumidor tem sobre a marca. Normalmente, quando a gente compra uma caneca, a gente acha que gastou com aquela caneca. A gente enxerga o fabricante da caneca como alguém que te faz gastar um dinheiro. Quando tu começa a construir conteúdo e tu te torna relevante na vida daquele cliente, quando todos os dias, de alguma maneira, tu entrega alguma coisa para ele, tu vai mudando a percepção dele sobre a marca. Ele passa a enxergar a marca quase como uma parceira. Então, a médio e longo prazo, ele começa a defender aquela marca, ele começa a sempre procurar aquela marca primeiro, ele começa a entender aquela marca quase como um amigo. Então, o que a gente faz hoje é isso, é tentar tornar a marca relevante no dia a dia do cliente para tornar aquela marca desejada. As pessoas entenderem que aquela marca é uma marca que você quer. A gente tem um exemplo no Brasil que eu acho que é muito impactante, assim. A gente sabe de todas as restrições que o público em geral tem com o banco, né? Sempre o cara diz, porque o banco isso, o banco aquilo. O Banco Itaú, em
2013, eu acho, ou 2012, foi considerado uma das 5 marcas mais queridas do Brasil. Tá? Por quê? Porque isso é uma inversão de lógica, né? Que coisa impressionante, porque né? o Banco Itaú tem esse contato, né? Ele tem a questão das bicicletas e ele ao mesmo tempo é muito tecnológico, né? E tem um canal do YouTube muito ativo, ele ensina o teu filho a como que ele deve poupar, ele te ensina, ele te dá dicas, ele dá dicas para a família. Então isso acaba fazendo com que as pessoas comecem a mudar essa percepção, né? Tu começa a achar, não, aquele cara pega dinheiro de mim, mas esse aqui me ajuda de uma maneira assim, né? Então eu acho que o grande ganho das marcas com o conteúdo foi isso, foi elas conseguirem entender que elas podiam mudar essa percepção, elas podiam passar a ser fonte e criar essa relação. Agora, o YouTube deu um salto nos últimos 3 anos como plataforma. Para você ter ideia, a Mercedes lançou o último carro no YouTube. Sim. Um comercial de 3 minutos que antecedia qualquer vídeo que você clicasse. Trouxe uma produção, uma super produção, mesmo comercial que a gente não viu na TV aberta. Tem um troço incrível. Os números do YouTube são impressionantes, né? Por exemplo, hoje, para a gente ter uma ideia, sobem 500 horas de vídeo por minuto no YouTube. Por minuto? Por minuto, 500 horas. Né? São mais de 60 milhões de espectadores únicos no Brasil por mês. Né? São 6 bilhões, eu acho, no mundo. São números gigantescos, são coisas quase que impensáveis, assim, os números do YouTube. E a tendência é que isso cada vez cresça mais. E isso é globalizado, né? É globalizado. E quando tu produz um conteúdo dentro do YouTube, tu acaba mudando as tuas fronteiras. Né? Tu não tem... Porque o que tu produz aqui e sobe no YouTube, ele pode ser consumido em qualquer lugar do mundo. Né? A gente tem... Não depende de sinal. A marca, ela passa a ser mundial, na verdade, né? Ela está aqui no celular, Brasil... o computador e vem em qualquer lugar. Exato. A gente tem casos de clientes nossos que abriram operações fora do Brasil em função de demandas que tiveram através do YouTube. Né? Que e que eles nem imaginavam quando fizeram a ação, provavelmente, mas pelo resultado. Olha, Osíris, olha o que isso, e talvez o nosso telespectador tem que se dar conta desta revolução. Sim. Agora eu fico pensando, como é que é a cabeça, por exemplo, como é que tem que ser o preparo deste profissional, depois eu já sei, tu vai pedir os comerciais, né? Do profissional que trabalha na empresa como a Quentus, por exemplo. Que lógica ele tem que ter? Depois do intervalo, o Fernando Pulmão vai responder para a gente. Nós vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o sócio-diretor de inovação da empresa Quentus e Circo. A Ana Cássia tinha feito uma pergunta, peço que repita por gentileza. Então, a pergunta é justamente como é que funciona e que tipo de perfil vocês, por exemplo, uma empresa como a Quentus, contrata hoje? Porque ele tem que ter um raciocínio até diferente para poder fazer essa entrega, principalmente pelas marcas. E depois queria que tu explicasse, por exemplo, como é que uma empresa como a Bandeirantes, por exemplo, ela pode também participar dentro deste novo formato? Assim, primeiro, então, respondendo para ti a respeito do profissional. O que a gente busca sempre são profissionais muito ligados nesse momento novo, né, nessa revolução que a gente vive, e profissionais que tenham uma noção geral estratégica de como a comunicação é feita. Né? A Quentus foi uma agência que, durante o tempo, ela foi se transformando muito mais numa agência de estratégia que usa o audiovisual como ferramenta, do que efetivamente como simplesmente uma agência de conteúdo audiovisual. Então, hoje o profissional que trabalha conosco, ele precisa entender um pouco desse todo. Né? Ele precisa ter essa visão mais global e pensar que quando eu sento com o cliente para discutir, eu preciso entender aonde o cliente quer chegar. Esse é o principal ponto. Né? E a partir daí, então, entender como é que eu construo o próximo passo. A questão da Bandeirantes, né, ou de qualquer televisão, eu acho que hoje a gente vive a gente já viveu o momento da explosão do streaming, né? A gente já viveu o momento da explosão do YouTube e hoje a gente vive um momento do conteúdo conectado. A gente precisa entender que as pessoas não assistem mais televisão ou estão na frente do computador apenas com uma tela.
né? Hoje a gente vive com 2, 3 telas o tempo inteiro, né? Tu tá assistindo televisão e tu tá com o teu celular e tu tá com o teu note e aí tu comenta uma coisa aqui e olha a outra lá e a TV tem 240 canais e o teu YouTube tem milhões de canais e o teu Facebook está piscando e o cara está te chamando inbox. Então, as marcas, e a gente começou a entender e as marcas começaram a entender que é preciso se construir conteúdo, que tu precisa estar em todas as plataformas ao mesmo tempo. Mas que ao mesmo tempo não adianta tu simplesmente pegar, construir conteúdo para uma plataforma e querer replicar nas outras, porque tem que ser dedicado. Os comportamentos são diferentes, né? Então, assim, a Quentus hoje firma uma parceria com a Bandeirantes em alguns projetos e esses projetos nascem exatamente daí, né? A gente tem um projeto que se chama Mundo Sustentável, que é uma coisa que a gente acredita muito, que entra no ar no segundo semestre, aonde a gente vai trabalhar conteúdo específico para a TV, conteúdo específico para a rádio, conteúdo específico para jornal e uma super websérie no YouTube. Né? E eles são conteúdos complementares, mas não repetitivos. Então, tu vai poder ter, em todas as plataformas, tu vai poder estar assistindo televisão e tu vai estar podendo ver o YouTube e tu vai estar o tempo inteiro sendo impactado por aquelas informações, por aquele podendo conteúdo, interagir. E podendo interagir. Exatamente. Espetáculo, hein? Essa é a ideia, né? Então, acho que o conteúdo conectado é a nova onda que vem agora, né? E aí a gente fala envolver realmente TV, jornal, redes sociais, rádio, né? Realmente é conectar todo mundo aí dentro desse crescimento de construção. Agora, o mercado está entendendo isso? Está acompanhando essa mudança? O mercado gaúcho ele tá um pouco mais devagar, tá? Mas já evoluiu muito de quando a Quentus nasceu. Mas tu achas que ele está mais devagar por uma questão, digamos, econômica ou por uma questão ainda de entendimento de como as coisas Ele mudaram? é mais ortodoxo? Eu acho que é uma mistura dos dois, tá? Eu acho que a gente tem Pelo conservadorismo do gaúcho, digamos assim. Eu acho que a gente tem uma dificuldade financeira aqui, né? A gente atravessa uma crise financeira e isso acaba batendo em todo mundo, mas também é uma questão cultural. Tu vê, por exemplo, assim, o próprio Nordeste. O Nordeste ele não está tão à nossa frente financeiramente, né? E tu vê projetos no Nordeste incríveis. Santa Catarina, e aí se a gente chegar em São Paulo e Rio, aí então é até covardia, né? Mas eu acho que a gente cresce, tá? Eu acho que o crescimento vem acontecendo, talvez não na velocidade que a gente desejava, mas hoje o cenário para isso é muito melhor do que já foi há 2, 3 anos atrás. Como é que tu entende a Quentus assim? Ela começou de um jeito, hoje ela é mais que uma agência, ela é quase um provedor de conteúdo. Como é que tu imagina o futuro dela? E eu queria saber o nome, eu tenho uma curiosidade, Quentus e Circo. Quando eu ouvi a primeira vez, eu disse, mas o que é isso, entendeu? Que empresa é essa, né? Vamos começar pelo nome, então. Assim, o nome... ele nasce o nome, ele foi uma criação minha e da Giovana, que é minha sócia, né? Ele nasce justamente da primeira forma de entretenimento com interação, interatividade, né? Com interação. Então ele vem disso, né? A gente quer contar a história, a gente quer ser relevante na vida das pessoas, quer que as nossas marcas sejam relevantes na vida das pessoas, e o circo vem disso, né? Dessa forma, dessa interação. Tudo que a Quentus constrói é sempre pensando numa via de 2 mãos, né? Que eu fale, tu responda, e eu fale de novo e tu responda, e assim a gente vai construindo toda essa relação. E a questão de como é que o que eu espero da Quentus no futuro, cara, eu acho que é um mercado em ascensão, né? Eu acredito muito na capacidade das pessoas que trabalham conosco. A Giovana, que é a minha sócia, para mim, é uma das pessoas que mais entende desse novo formato de comunicação no Brasil. Tá? A Giovana realmente foi a pessoa que me convenceu a entrar nesse mundo. Eu venho de uma outra... Vem dos eventos. Isso, né? Eu venho dos eventos, né? E a Gi começou a fazer esse trabalho de catequese em mim, né? Me mostrar o quanto o YouTube era fértil, de quanto existia terreno ali, né? E realmente ela domina muito isso.
Então, eu acho que esse casamento nosso de ideias e o time que nos atende, que trabalha junto, e essas parcerias que a gente consegue construir, como essa que a gente está construindo com a Bandeirantes agora, só me indica que a Quantos tem muito a crescer ainda. E de onde que vem esse teu sotaque ainda? Vem do Alegrete. Tá vendo? Olha aí, ó. 16 anos de Porto Alegre, mas o sotaque ainda continua. Continua, fortíssimo. E os nossos próximos passos agora, eu acho que a gente pretende entrar no centro do país, né? Muito provavelmente a gente vai ter uma sede em Salvador, dentro dos próximos meses ou do próximo ano. E por que Salvador? Porque Salvador, por dois motivos, tá? Salvador é uma grande vitrine, né? Tudo que acontece em Salvador acaba acontecendo no Brasil inteiro. É mesmo? Basta tu ver o seguinte, né? Se tu for pensar, por exemplo, na música, tu conhece 30 bandas de Salvador. Pode até não saber quem são as pessoas. Sim. Mas tu sabe o Parangolé, o Companhia do não sei o quê. Tu sabe, né? E o Rio Grande do Sul a gente está muito longe, né? Então Salvador é uma vitrine, a gente acredita muito nisso. É uma comunicação muito pungente, assim. Ele culturalmente, ele é uma mistura que nos agrada muito, tem muito a ver com a Quantos. É um mercado que está em expansão, assim, que a gente acredita que o YouTube vai acontecer lá de forma muito efetiva e a gente foge um pouco da concorrência de entrar no mercado de Rio e São Paulo, que é um mercado muito pesado, Sim. né? Então, a ideia nesse primeiro momento é tentar começar a crescer em Salvador, manter a nossa base no Rio Grande do Sul, né? A gente gosta muito do que a gente faz aqui, mas ter uma nova base lá e a partir daí Não sei se o Osiris vai me dizer que vai dar tempo, mas eu queria rapidamente, por exemplo, como é que os governos, né? Porque a gente tem falado hoje tanto como é que este novo governo está se comunicando, né? E tem tantas... a gente tem acompanhado muitos erros de comunicação. Como é que os governos poderiam se utilizar desse recurso hoje que vocês estão vendo e que está fazendo uma forma diferente de resultado? A gente tem dois belos exemplos, né? Um foi o Barack Obama, né? O Obama sempre usou o YouTube muito bem, bem, né? E o outro que não é um governo, mas não deixa de ser um estado, que é o Papa, né? O canal do Papa do YouTube é um dos canais mais bombados do mundo. Ele se comunica extremamente bem pelo YouTube. Eu acho que esses dois exemplos, se os governos seguissem esses dois exemplos, eu acho que a principal condição para tudo dar certo em qualquer coisa e dentro desse novo momento da comunicação é a mesma coisa. É a gente tirar o ranço e entender que existe um novo ali e que se a gente aprender um pouquinho, a gente pode usar muito bem aquela plataforma. E vocês já estão olhando na frente, fora o YouTube, alguma outra plataforma, o que está surgindo por aí? A gente opera muito em TV, né? A gente opera muito em TV, a gente opera muito produzindo conteúdo em Facebook também, embora o YouTube seja ainda o nosso braço mais forte. E eu acho que a web como um todo, né? Eu acho que a web ela tem que estar o tempo inteiro olhando. Eu acho que o crescimento vai se dar por aí. Né? Eu acho que a web é um universo que ele recém começou. Ele tem muita coisa para expandir ainda. Então, sim, a gente está o tempo inteiro olhando para ver o que vai acontecer dentro da internet, quais são os próximos passos que a Quantos vai dar. Porque a internet já foi mais fugaz, né? A gente teve lá vários outros tipos de plataformas que tiveram uma vida útil e depois acabaram sumindo. Né? Mas ao mesmo tempo... O YouTube e o Face são mais resistentes. Mas ao mesmo tempo é o seguinte, né, Osiris? Por exemplo, tu tem um WhatsApp que ninguém conhece em março e em junho ele é vendido por alguns bilhões. Né? E influencia eleições. Isso. Exatamente, né? E elege um presidente da República, então a gente precisa muito estar sempre de olho, né? Mesmo, talvez, hoje esteja nascendo alguma coisa que daqui a 3 meses vai mudar a nossa vida. Que coisa impressionante, muito rápido, né? E nós não podemos, e é interessante isso porque a gente não pode negar. As coisas, elas já aconteceram, né? Quando elas, por exemplo, é a história do Uber, é a história do Airbnb, que mudaram as economias. Totalmente. E aí tem gente ainda dizendo, mas será que vai dar certo? Não, já deu, né? Exato. E temos que enxergar isso aí. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu acho que o fundamental para o Rio Grande dar certo hoje é a união. Tá? Eu acredito muito em união, eu acredito muito em paz.
eu acredito muito que a gente perca esse ranço, né, de sempre querer mais para si. Eu acho que a gente precisa se entender como um conjunto, como um coletivo. A gente precisa entender que a gente só vai crescer se a gente efetivamente entender que tudo é de todos, né? Então, acho que o fundamental para isso é isso, é união, tá? É a gente tirar um pouco essa questão do eu contra ti, tu contra mim. O bairrismo atrapalha? Cara, mais ou menos. Mais ou menos eu não sou tão contra o bairrismo assim, tá? Eu não sou contra, mas eu acho que a gente precisa sempre deixar uma janela aberta. Eu acho que o problema do gaúcho é que muitas vezes a gente não deixa uma janela aberta. A gente não deixa o global entrar, tá? Mas eu acho que o bairrismo ele faz parte da cultura e eu acho que também muitas coisas que a gente suportou até hoje, a gente só suportou porque a gente tinha o bairrismo. Talvez se a gente não tivesse, talvez a situação também fosse pior. Fernando Pullman, Quantos e Circo, parabéns, parte do Rio Grande que dá certo, obrigado pela presença conosco. Obrigado, aqui. eu que agradeço mais uma vez o convite, tá? E estou sempre à disposição. Obrigado, Ana Cássia, Obrigada. pela presença conosco. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.